Hoje, 3 de outubro de 2024, entidade antecipa a proibição de cartão de crédito para pagar bets. E-título precisa ser atualizado até o próximo sábado para ser usado no dia da eleição. Secretário-geral da ONU é persona non grata e está proibido de entrar em Israel. Massacre do Carandiru, 32 anos. Policiais gozam de indulto e STF não tem data para julgar. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Inicialmente prevista para entrar em vigor em 1º de janeiro, a proibição do pagamento de apostas online por cartão de crédito foi antecipada para esta terça-feira, dia 2. A Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços aprovou a medida em reunião extraordinária. Originalmente, a proibição do pagamento às bets, empresas de apostas eletrônicas com cartão de crédito, só valeria a partir de 2025, com a entrada em vigor do novo modelo de regulação de apostas eletrônicas elaborado pelo Ministério da Fazenda. No entanto, o crescente endividamento dos apostadores fez o setor privado antecipar a decisão. A associação ressaltou que o uso de cartão de crédito no segmento de bets é inexpressivo. A entidade ressaltou que a maior parte das apostas online é paga via Pix. Os números, no entanto, variam. A associação estima em menos de 1% o volume de apostas eletrônicas pagas em cartões. O secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena, calculou a proporção em 5%. No último dia 26, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, estimou a participação dos cartões em 10% a 15% das apostas. Candidato à prefeitura de Coari é preso por distribuir dinheiro em praça pública. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. O candidato à prefeitura de Coari, no Amazonas, Dr. Raione Cabral, do Mobiliza, foi preso em flagrante nesta quarta-feira 2, após jogar dinheiro para pessoas em uma praça pública da cidade. A ação faz parte da Operação Eleições 2024, conduzida pela Polícia Federal, que visa combater crimes eleitorais. O candidato foi levado para prestar depoimento e pode responder por corrupção eleitoral e Caixa 2, crimes que somados têm penas que podem chegar a 9 anos de prisão e multas. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que Dr. Raione atira cédulas do alto de um monumento para a população. Logo após, ele foi detido pela Polícia Federal e encaminhado à Delegacia Interativa de Polícia DIP de Coari. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. Para utilizar o e-título nas eleições municipais, o aplicativo precisa ser atualizado até o dia 5 de outubro, um dia antes do pleito. A ferramenta possibilita ao eleitor se identificar sem a necessidade de apresentar o título de eleitor, desde que o perfil no app esteja com foto atualizada. Para quem não tem a foto cadastrada no perfil do e-título, é necessário levar um documento oficial com foto. De acordo com a Justiça Eleitoral, muitas contas no e-título estão desativadas, uma vez que o sistema do aplicativo foi modernizado. Para reativar a conta, o eleitor precisa atualizar o aplicativo. A informação na hora certa. Rádio Notícias. Após o ataque do Irã na terça-feira, dia 1º, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, condenou a ampliação do conflito no Oriente Médio, escalada após escalada, sem citar diretamente Irã e Israel. No entanto, o governo de Israel declarou o secretário-geral da ONU como persona non grata e o proibiu de entrar no país. A justificativa para isso foi pelo fato de a ONU não ter condenado especificamente o ataque com mísseis lançado pelo Irã ao território israelense. Israel
Israel afirmou durante o Conselho de Segurança da ONU, nesta quarta-feira, dia 2, que a resposta ao ataque do Irã será uma ofensiva, precisa e dolorosa. Durante o encontro, o embaixador iraniano afirmou que evitariam novos ataques, mas tomariam novas medidas de defesa em caso de retaliação israelense. A guerra de Israel no Oriente Médio já matou milhares de pessoas. O conflito vai completar um ano, primeiro com a Palestina e os mais recentes Líbano e Irã. Apenas nas últimas 2 semanas, mais de 1.000 pessoas morreram e 6.000 ficaram feridas no Líbano. FAB envia voo para repatriar brasileiros que estão na zona de conflito do Líbano. José Carlos Andrade traz mais informações. A aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira, FAB, cedida para a Operação Raízes do Cedro do governo federal, decolou da base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, aos 47 minutos desta quarta-feira, dia 2, para Beirute, no Líbano. Este é o primeiro voo para repatriar brasileiros que estão na zona de conflito no Líbano. Segundo a FAB, a tripulação incluirá militares da área de saúde, entre eles médicos, enfermeiros e psicólogos, e vai repatriar 220 passageiros com prioridade para crianças, mulheres e idosos. De acordo com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, a colônia brasileira no país tem tido contato permanente com a Embaixada do Brasil. Da agência Rádio Gov, em Brasília, José Carlos Andrade. A pesquisa Quest, divulgada nesta quarta-feira, dia 2, aponta que o trabalho do presidente Lula, do PT, é aprovado por 51% dos eleitores brasileiros e reprovado por 45%. Outros 4% não sabem ou não responderam. Em relação à pesquisa divulgada em 10 de julho, a aprovação do trabalho do presidente oscilou de 54% para 51% e a reprovação de 43% para 45%. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa ouviu 2.000 eleitores de todo o Brasil entre os dias 25 e 29 de setembro. Rádio Notícias. A informação na hora certa. São Paulo é a unidade federativa com mais registros de golpes cibernéticos. Na outra ponta, entre os estados com menores taxas de ocorrências, está o Ceará, seguido do Piauí. Vamos conferir o ranking entre os estados com Marquesan Araújo. No Brasil, 24% da população afirma que perdeu dinheiro em algum crime cibernético nos últimos 12 meses. Entre os delitos estão clonagem de cartão, fraude na internet ou invasão de contas bancárias. É o que revela uma pesquisa do Data Senado em parceria com a Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados, empresa da FSB Holding. O estado de São Paulo se destaca como a unidade da federação com a maior quantidade de casos, chegando a 30%. Em seguida aparece Mato Grosso com uma taxa de 28%. Em terceiro lugar no ranking está Roraima, com 27%. O analista do Data Senado, José Henrique Varanda, explica que, de modo geral, não há um perfil específico de quem sofre esse tipo de golpe. No entanto, ele acredita que aqueles com maior tempo de exposição à internet estão mais sujeitos a serem enganados. Eu acho que a maior associação tem a ver com áreas urbanas e áreas, sobretudo, que tem uma população jovem, bastante usuária dos diversos serviços digitais, contas bancárias, fazem uso do comércio eletrônico, fazem muito uso de redes sociais, se comunicam bastante. Também a gente notou que as pessoas entre 30 e 40 anos têm uma maior incidência, que são pessoas que estão criando os filhos, estão naquela correria às vezes de lidar com uma dupla, tripla jornada, que eventualmente essas pessoas são mais vitimizadas. Na outra ponta, entre os estados com menores taxas de ocorrências de crime cibernético está o Ceará, com 17%. O Piauí também está entre as unidades da federação com menos casos, com 18%. Sergipe aparece com 19%, mesma taxa do Acre. Em relação às faixas etárias, a maior incidência está entre as pessoas com idade entre 16 e 29 anos, com 27%. Por outro lado, o grupo de pessoas com 60 anos ou mais apresenta taxa de 16% entre as vítimas desse tipo de crime. Reportagem Marquesan Araújo.
Nesta quarta-feira, dia 2, completou 32 anos da mais emblemática chacina do sistema prisional brasileiro. Os 69 policiais militares condenados pelo massacre do Carandiru gozam do indulto concedido por Jair Bolsonaro, do PL, em 2022, em um dos seus últimos atos à frente da presidência. Enquanto aguardam em liberdade que o Supremo Tribunal Federal, STF, julgue a constitucionalidade deste indulto natalino, é possível que os crimes prescrevam. A corte foi acionada pela Procuradoria-Geral da República ainda no apagar das luzes de 2022, com uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona a validade do indulto de Bolsonaro por considerar os crimes de lesa humanidade. Após a aposentadoria da ministra Rosa Weber, Luiz Fux assumiu a relatoria da ação. O STF não tem data prevista para o julgamento. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência.